Muito bem, já estamos de volta. O programa de hoje promete. Você vai sair daqui um pouquinho mais sábio com relação às escolhas alimentares por aí. Vem comigo, porque no dia a dia são tantas atividades que a gente tem, não é? Que a gente passa por alto, a gente deixa de perceber algumas consequências, alguns sintomas que a gente sente. Uma constipação intestinal, o estresse e o incômodo na garganta, por exemplo, podem todos estar ligados e representam, na verdade, a falta de um elemento no nosso corpo. Os probióticos podem ser esse elemento fazendo a diferença aí na sua saúde física e mental, principalmente afetando a sua imunidade. Tá sentindo sua imunidade baixa por aí? Tá sentindo suas emoções um pouco abaladas por aí? Então, esse é o seu lugar. Fica aqui que a gente vai tentar entender a conexão de tudo isso. Você pode enviar suas perguntas pra gente e quem vai responder, quem vai nos ajudar hoje aqui é a nutricionista Alessandra Araújo. Então, você já sabe, né? Nosso WhatsApp para você participar é esse, 12982660004. Você pode usar o QR Code aqui na tela para falar com a gente ao longo dessa conversa ou então digitando aí e mandando a sua questão para a doutora Alessandra, que já está por aqui. Bem-vinda mais uma vez, doutora. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Você está feliz aqui do lado desse intestino bonitão aqui, porque está muito bem representado, né? Achei tão lindo, tão lindo. Tá muito bonito. Parabéns, a arte. Mas eu quero saber o seguinte, probióticos, a gente faz uma confusão. O que é pré-biótico, é probiótico? Hoje o assunto é probióticos. O que são? Qual é a função dos probióticos? Tá. Probióticos, né? Vamos separar um pouquinho do pré. O probiótico são bactérias benéficas, né? É um grupo de bactérias que ajudam, né, a colonizar ali o intestino, que passa por toda a barreira do trato digestório e elas vão colonizando aqui no trato, né, no intestino e servem de quê? Para combater, para contribuir à absorção, degradação dos alimentos, tá? Tá, então são bactérias, mas são bactérias que precisam conviver com a gente. São bactérias, tudo bem? Tudo bem, são bactérias benéficas ao nosso corpo, tá bom? É um grupo de bactérias benéficas. Agora eu quero saber, vamos tentar entender qual é a relação dela com a imunidade e também com a saúde mental, porque a gente tem elementos aqui. Você estava falando um pouco antes da gente entrar no ar de alguns números, né? A gente tem trilhões de bactérias. Ali, ó, juntinho com as células. Já pensou? A gente é composto ali basicamente por células e bactérias do bem, bactérias que contribuem para a nossa saúde, né? E qual é essa relação com... A gente tem soldadinhos aqui representando a imunidade e a gente tem aqui esses serzinhos aqui representando os nossos... as substâncias que deixam a gente para cima ou para baixo. São os neurotransmissores. Aqui, vamos pôr uma serotonina. Tá triste, coitada, tá sentadinha aqui, ó. Cansada, indisposta. Cansada, triste. Brava. Aí a gente só tem um pouquinho, né? A gente tem um eixo que liga o nosso intestino e o nosso cérebro. Olha só que importante. E grande parte desses neurotransmissores, né, que são esses hormônios, eles ficam aqui, ó, no nosso intestino. Um caso deles é a serotonina, a dopamina, né? E eles estão ali. Então, quando a gente tem uma alimentação, vamos supor, uma alimentação pobre, né, nesses probióticos, né, uma alimentação não muito saudável ou uma alimentação inflamatória, rica em industrializados, processados, açúcar. Então, olha como que fica, né? Então, fica assim, a gente não está contribuindo, alimentando, fortalecendo, né? Então, esse soldadinho está ali, coitado, lutando para a vida esses soldados, são as células de defesa. A gente não tem esse raio-x diante da gente o tempo inteiro. Exato. Vendo, imaginando essas células de defesa, imaginando essas substâncias que ajudam a gente a ficar mais animado, dá vontade de fazer faxina, você tem vontade de cuidar da sua casa, do seu filho, a gente não consegue enxergar isso, mas a gente tem sintomas. Sim, aqui ó, tem um estresse, né, do dia a dia, que a gente vai acumulando isso. Uma depressão, né, que ali, a pessoa fica ali, porque indisposta, desanimada. A serotonina, a dopamina, a noradrenalina, eles são hormônios de alegria, do bem-estar, de felicidade, né? E estão armazenados, imagina, aqui, 80%. Então, tá tudo aqui no nosso intestino. Imagina se isso aqui tá pouquinho. Então, como que a gente fica? Vai ter sintomas, ansiedade. Olha, a gente até insônia.
E insônia também está relacionada com essa baixa, então, produção. A gente não está vendo ninguém feliz aqui. Os soldados estão aqui, mas eles estão também vulneráveis. Então, eles estão tentando ali lutar contra uma alimentação ruim, né? Eles estão contribuindo, mas precisa de reforço. Tá. Então, vamos pensar qual é o papel, então, dos probióticos aqui? Eles produziriam o quê? Aí, os probióticos, vamos supor, eu tenho uma alimentação saudável, uma alimentação que tem um fermentado, né? Que são os probióticos. Eu fui lá, comi tipo, você acabou de falar ali, um tempê, né? Que é um fermentado de feijões, de leguminosas. Ou mesmo ali um kefir, uma kombucha. Então, alimentei, eu tenho. Ou, às vezes, eu estou fazendo uma reposição, passei no médico, existem bactérias específicas que vêm como um suplemento e aí eu estou consumindo ali via suplemento, tá? Passei no médico, na nutricionista e prescreveu. E aí eu tenho o probiótico aqui. Chegou. Aí ele fala assim, chegou reforço, então. Imagina, as células aqui estavam sozinha. Quando chega, aí, os soldadinhos, probióticos, chegou tudo no intestino. Todo mundo junto aqui, ó, gente. Chegando aqui, ó. Pode colocar aqui, Teru. Então, a gente colocou um probiótico aqui, olha. Mais um, come bem, alimentação saudável. Come bastante saladas. Saladas, que a gente falou, as saladas é um pré-biótico. O que seria um pré-biótico? São carboidratos, né? Tipo, que tem no alho poró, na chicória, nos carboidratos, nas fibras, que alimenta essas bactérias. Então, eu tenho esse monte, olha que lindo. E aí, eu entro também com os pré-bióticos para alimentar. Quando entrou, chegou, ninguém tá mais triste. Olha só, aumentei isso aqui. Esses soldados, eles têm um reforço, ganha escudo, tem um escudinho. E aí, olha, aumenta a serotonina. Feliz. Eu vou colocar aqui a serotonina representando esses carinhas azuis aqui. E aí a gente tem, esses sintomas começam a ficar transparentes. Porque a gente tem várias maneiras de atacar, né? A gente vai atacando com terapia, com alimentação saudável, atividade física. Vai estimulando, né? Para que possa contribuir para a ação tanto dessas bactérias quanto dos probióticos. Agora eu vou trocar com você, porque além desse reforço da serotonina, a gente ganha também... Reforço aqui nessas células, olha, eles ganham um escudo de proteção. Olha, não, ficou muito lindo, né? Olha só, soldados, as células, agora elas estão o quê? Fortalecidas. Fortalecidas, preparadas para enfrentar intrusos, que seriam vírus, seriam outras bactérias, o crescimento dessas bactérias. Porque o que a gente tem que pensar? Ruins, né? Que o intestino, ele é uma via, né, que ele recebe tudo isso através da alimentação ou até mesmo através do nosso estresse, do sistema imune, né? Existe essas células de defesa, na verdade, é o sistema imune, é um elo que tem, né? Que o nosso corpo tem, é um elo que isso aqui tem, que os probióticos têm, é como se fosse amigos, reforçando, para que pudessem combater todo esse mal-estar, tá? Agora, imagina você aí, você está vendo todo esse sistema interligado, esse sistema codependente. Imagina se você não dá chance para o seu organismo fazer florescer. Eu gosto de pensar no intestino como um jardim, doutora. É verdade. Se a gente não cultiva, só vai nascer erva daninha. Agora, quando a gente começa a cultivar, a gente tem que tirar do terreno aquilo que é ruim, começar a adubar, começar a aguar, e aí só assim a gente vai conseguir ter um jardim florido. Por que a gente tem que pensar? Assim como esses, né, que são essas bactérias aqui do bem, a gente tem bactérias também ruins. E se a gente não tem essas bactérias, né, se eu não estou consumindo alimento ou se eu não estou contribuindo, entra as bactérias ruins. Vai entrar e você vai se sentir assim, olha. Exatamente. Então, aí, esses neurotransmissores, todo esse estoque que eu tenho desses hormônios, eles vão estar comprometidos. Eu vou deixar esses carinhas por aqui, porque eles têm a ver com os problemas que muitos de nós enfrentamos ao longo dessa vida. Gente, não é só a alimentação que vai causar esse seu estado de humor aqui, não, ficando para baixo ou para cima, né, de acordo com a sua alimentação. Mas quando a gente se alimenta direito, quando a gente maneja o estresse, trata do jeito certo, a nossa alegria tende a ser meio que independente das circunstâncias. A gente consegue encarar com mais positividade. O que a gente tem que pensar? Isso é um eixo, né, que tem entre o intestino e o nosso cérebro. É muito importante. Então, eu tenho que cuidar dessa flora
para que toda a conexão, todo o bem-estar, né, que vem aqui, eu fiquei assim, ó, feliz. Tá. E a gente tem que pensar que existe um elo de ligação desses probióticos, que são essas bactérias, e as nossas células de defesa, do sistema imune. Agora é o seguinte, eu tenho certeza que você está pensando, o que eu faço para cuidar, para deixar o meu intestino assim, forte, bonito, feliz? Está pensando nisso aí? Porque é o seguinte, quais seriam que os vilões que fariam com que a gente desse aquela lavada em tudo isso aqui de bom, Ale? O que é que pode danificar esse sistema todo bonitão que estava aqui, que eu vou ajeitar de novo? Vai ficar... Então, o que acontece? O que acaba com tudo isso e só fica as células, né? Esse soldadinho fica fraco, o sistema imune fica fraquinho, não está muito ali. A nossa alimentação, né, um fator bem que contribui bastante, então uma dieta inflamatória. O que seria essa dieta inflamatória? Rica em alimentos processados, industrializado, açúcar, carboidrato em quantidades elevadas, carboidrato simples, que é aqueles refinados, farinha branca, né? Uma alimentação em horário, né? Horário desregulado também. A questão também da hidratação, pouca água. A gente não pensa que isso tudo aqui ele tem que receber uma água boa, não suco ou refrigerante. O líquido é água. É água. É água. Então, e também a questão da alimentação. Eu quero saber se, por exemplo, açúcar, cafeína, sim, qual é o papel desses itens nessa comunidade aqui? Todos esses alimentos, que são alimentos inflamatórios, né, em quantidades elevadas, o que acontece? Eu vou diminuir esse contingente aqui. É isso aqui, exatamente, você falou a palavra certa. Eu vou diminuir e aumentar as minhas células, né, as células ruins, né, que faz mal para o meu corpo. E aí eu começo a ter doenças, né, como até mesmo uma obesidade, diabetes, hipertensão, depressão, porque aí vai diminuindo tudo. E a gente tudo relacionado a probióticos? Ao probióticos e às nossas células de defesa. A gente também tem que pensar que a atividade física contribui e fortalece o estímulo dessa produção desses neurotransmissores. Então, eu preciso treinar, eu preciso estimular o meu corpo para que tenha essa produção. Mas me conta uma coisa. Ela é nutricionista, né? Quando a gente fala... Agora, na pandemia, a gente teve essa preocupação com a imunidade baixa. Muita gente começou a se suplementar vitamina C e mais frutas e não sei o quê. As pesquisas mostram que o brasileiro começou a se importar mais com saúde. Se eu tomo suplementos, se eu faço uma dieta mais saudável, digamos assim, longe desses industrializados... Eu já não estou contribuindo com essa defesa do meu organismo? Sim, total. Lembrando Porque isso aqui não está só relacionado a probióticos. Exato. Lembrando que toda e qualquer suplementação, ela tem que ser bem orientada, tá? Por um profissional. A questão da nossa alimentação, uma alimentação saudável, ela é importante em qualquer momento, em qualquer fase da nossa vida. Mas a questão da suplementação, eu preciso ter essa deficiência, onde um profissional vai ver que você tem essa deficiência e fazer a suplementação de forma correta. O que a gente tem que pensar, Tiro? Que isso aqui são bactérias. E não são todas as bactérias que aguentam passar toda a nossa barreira do trato digestório. Então, então tem muitas que não conseguem chegar até aqui viva, forte, para fazer toda a sua atuação. Quer dizer, eu posso estar gastando dinheiro à toa. Exato. Às vezes você está suplementando com um tipo de bactéria, né? São nomes bem complicados, mas eu estou suplementando com um tipo de bactéria que, na verdade, não está contribuindo para todo esse arsenal aqui. Então, é preciso que você entenda, estude e aprofunde aí, mas o profissional aí te ajudando é sempre muito bem-vindo. Agora, a gente vai descobrir quais são os alimentos que são ricos em probióticos. Vem para cá, doutora, porque tem coisa estranha nessa mesa, coisa que nunca esteve por aqui no Vida e Saúde. Eu vou puxar para cá. Só para ressaltar, então aqui a gente explicou toda a questão do probiótico. O pré-biótico, que é a origem dos carboidratos, então a gente tem aí frutas, verduras, legumes, que é rico em pré-biótico, que vai alimentar essa flora. Então, o que é importante? Também tem que estar presente na nossa alimentação, tá?
Então, frutas, verduras e legumes. Aqui a gente já tem o probiótico, que é o fermentado, tá? Então, fermentado, ele já tem uma cultura de bactérias prontas que vai sobreviver. Então, eu tenho kefir. Que já é uma bactéria, um tipo de bactéria. Eu tenho miso, muito consumido pelos orientais, que uma pasta de soja. Sopa, né, que utiliza muito em caldo, sopas. Eu tenho aqui o chucrutes, o kimchi, eu tenho kimchi ou kimchi, eu não sei como é que fala. Eu tenho verduras, legumes em conserva. Isso, que são todos fermentados. Então, aqui a gente já está falando de probióticos, tá? E o pré-alimentação. Então, aqui nessa mesa eu estou ressaltando. Mas são alimentos. São alimentos, é importante. Então, vamos supor, se eu tenho uma alimentação com probiótico, que são as bactérias, e um pré-bióticos para alimentar essas bactérias, fechou. Fechou. Então, fechou. Então, as bactérias gostam dos pré-bióticos, que é aquela comida mais rica em fibras, carboidratos que vão causar um ambiente legal aqui dentro, mas eu já posso ingerir isso pronto também para as bactérias que são... Além disso, eu tenho kombucha, que é uma delícia. Vinagre de maçã. Exato. A gente tem soja fermentado, tempê, que é esse... não é muito comum, né, Lê? O tempê, ele é um fermentado de leguminosas. Que são as leguminosas? São todos os feijões. Então, tem tempê de grão de bico, fradinho, soja. E além de ser uma fonte de proteína vegetal. Legal. Então, é um substituto muito interessante aí. Agora chegaram aqui algumas interações que eu quero trazer na tela, porque são perguntas pertinentes aqui para a doutora Alessandra. A primeira dessa tarde é a Giovana Freitas, querendo saber de quanto em quanto tempo podemos usar os probióticos e se crianças também podem usar. E ela também engata aqui, olha, leite fermentado realmente é saudável? Então, vamos começar no último. Ela fez várias. É que decorou aqui o leite fermentado, né? Não vou falar o nome. Todo mundo sabe. Leite fermentado. Ele tem mais açúcar que probiótico, na verdade. Então, se o açúcar é inimigo das produções boas ali, não vale a pena. Não. É o 6 por meia dúzia. Mas o kefir poderia ser uma substituição saudável. Eu posso bater ele com leite vegetal, com uma fruta. Exato, é uma boa substituição. A criança, para que as mães possam entender, eu não tenho que fazer via suplementação, mas via uma alimentação saudável. Então, é como você falou, bater um suco ou um leite vegetal ou uma fruta com kefir, comer esses alimentos aqui. Então, não estou suplementando, faz parte da minha dieta. Tá? Tem mais interação, gente? Tem mais aí ou foi só essa? Não, é porque essa tinham várias, né? Ela queria saber do leite fermentado, de quanto em quanto tempo a gente deve consumir esses alimentos. Tudo na nossa... E suplementação também vai ser por indicação. Olha, eu acho assim, tudo na nossa vida tem que ser uma quantidade moderada. Então, assim, se eu, durante o dia, eu estou consumindo alimentos ali dentro de uma quantidade moderada, vamos supor, eu estou ali e vou consumir um kefir, vamos dar, ou uma kombucha ali, sei lá, kombucha. 150 ml. Então, eu entendendo que isso é importante, já consumi ali um pouco por dia, legal. Já dei já mandei um pouco de probiótico para o meu intestino. Mas a gente tem que entender que tudo na vida tem equilíbrio. Se eu usar demais, pode dar um desarranjo? Entendeu? Então, também, a gente tem que ter esse equilíbrio, essa harmonia. Então, a gente tem que dosar, isso tudo tem que ser harmônico. Beleza. Não pode ser em excesso, né? Porque senão a gente também desequilibra essa flora intestinal. Gente, esse é um assunto muito rico. Eu queria só encerrar aqui, perguntando para a doutora Alessandra, assim, os probióticos, eles têm todo esse poder sobre o nosso estado de humor, sobre a nossa imunidade. E eu sei que em outros programas você já falou sobre a importância dessa população, da microbiota, no combate de doenças realmente perniciosas. As que mais matam, né? Doenças do coração, doenças do sistema circulatório. A famosa dislipidemia, que é gordura abdominal, na região abdominal. Exato, no fígado. Me fala. Se a gente conseguir esse equilíbrio, a gente está combatendo essas doenças que... Com certeza, porque a gente tem que pensar que o nosso intestino, além de ter esse eixo, né, esse elo entre o nosso cérebro, toda essa conexão, a gente tem que pensar que o intestino faz parte de toda a absorção, de tudo aquilo que a gente come. Tudo aquilo que a gente está ingerindo durante o dia ou recebendo durante o dia é uma via, assim, totalmente que a gente recebe isso durante o dia. Então, a gente está alimentando. Você está recebendo, mas se você não cuidar dessa comunidade, não está aproveitando, Vem bactérias tanto boas quanto ruins.
Então, a gente não pode esquecer que tanto os nossos soldados, nosso sistema imune, então a gente tem que entender que o sistema imune, ele é responsável por, sim, combater vírus e bactérias, mas também por selecionar esses alimentos ruins, né? Esses alimentos que, não, na verdade, ele não identifica como benéficos ao nosso corpo. Não vai tirar proveito nenhum. Exato. Eu quero agradecer aqui a doutora Alessandra mais uma vez. Você gostou? Papo bom, né? Então, eu vou te indicar o canal dela lá no Instagram, na verdade, o perfil @cozinha_mirra, cozinha_mirra. Tem muita coisa legal, leve, descontraída para você por ali. Mas ela não vai embora agora não, ela fica para a receita com a gente de hoje. E você vai aproveitar o intervalo para dar uma checada lá no Instagram dela. E na volta tem Dr. César Vasconcelos respondendo dúvidas que vocês mandaram pra gente. A gente vai ali e volta lá, ó. A receita de hoje é tempê de musseline, tempê com musseline de mandioquinha. Linda essa receita. Nossa.